Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Hoje eu e a Lígia vamos falar sobre o zumbido e a mente. O que que tem aí dentro do nosso cérebro, especificamente dentro da mente, da nossa mente, que faz aí com que se relacione de uma determinada forma aí nesses pacientes com zumbido e que leve a tanta complexidade. O que que você acha aí, Entendi. Lígia? Bem-vindos. Esse episódio, eu acho que ele fala de um assunto que é o mais importante, né, na história do zumbido. Claro que todos são importantes, né, todo zumbido ele não é complexo à toa, né, tanta coisa que envolve, tanta coisa que precisa acontecer para o paciente chegar ali com essa queixa, né, produto final, resultado final, seu zumbido que incomoda e que leva ele a uma busca, mas se tem algo que é o responsável por essa complexidade, eu acho que a gente está falando da mente mesmo. Mas, pra chegar nesse aspecto aí, Sandrinha, vamos explicar um pouco, eh, por que zumbido e mente Estão tão são relacionados, tão né? relacionados, por que e como? Que e como, né? Eu, agora tenho introduzido, uma maneira de explicar que ela começa lá na nossa infância, né. Então, o zumbido é aquilo, a gente tem que falar um pouco do zumbido de qualquer forma. Ele, até prova em contrário, ele tem alguma associação com a audição mesmo, né, então mesmo que sejam lesões muito pequenas, que tenham sido temporárias, que tenham sido ali, do ponto de vista temporal, muito distantes do início do zumbido, é o mais comum, né, quase 100% dos casos, de fato, a audição tem uma participação aí, né. E a nossa mente, quando a gente fala de mente, o que que seria a mente, né? O que que tem dentro do nosso cérebro que seria a mente? Será que a gente pode chamar do inconsciente, né, ou do não consciente, o que que é? Então, essas informações todas que o nosso cérebro vai, adquirindo ao longo da vida, é muito curioso, porque imaginem assim, que o nosso corpo, ele tem uma capacidade de absorver informações do meio muito grande. Eu sempre digo assim, que é como se o nosso corpo fosse uma esponja de absorção da informação, só que essa informação é a informação que ela está ao nosso redor desde o primeiro momento que a gente nasceu, né. E daí a gente vai só sedimentando essas informações, ou porque a gente está participando efetivamente de qualquer, cena, né, que é o que eu digo, é uma cena, então é o momento vivido que a gente interage de fato, ou que a gente não necessariamente está interagindo, aquela coisa está acontecendo, mas a gente está inserido naquele ambiente, né. Então isso tudo a gente vai sedimentando na gente, e isso vai formando, contribuindo para a nossa formação, junto com a nossa capacidade biológica, né, de absorver tudo isso. Então, e a frase que eu adoro usar é assim: "Nós somos hoje reflexo de tudo que vivemos no passado". Tem neurocientistas, famosos, que falam que, na verdade, a gente precisa da nossa memória para a gente ser quem a gente é hoje, como se a gente de fato precisasse lembrar, ou pelo menos ser lembrado da memória, para que, isso pudesse ter alguma participação ah, no nosso eu, né, naquela coisa da nossa do quem a gente é efetivamente, né. Então isso eu vou entendendo como a nossa mente. Então a mente é como se fosse isso, então esse compilado de informações que a gente vai absorvendo do meio, de forma consciente ou não consciente, voluntária ou involuntária. A nossa memória tem uma capacidade de sedimentação daquilo, mesmo que a gente efetivamente se lembre das situações ou não, certo? Mas se algum registro foi feito, isso tudo vai moldando, né, e caracterizando a gente quem a gente é. E a gente, tipo, né, a gente, tipo, não sabe disso tudo, né. Mas aí é aquilo, imagina isso aí como se fosse a nossa esponja psíquica, né, como se fosse porque daí a gente vai sedimentando isso na mente, então essa base psíquica ela acontece, e a nossa vida vai acontecendo, aquilo com interpretações que são precisas ou imprecisas, e nessa imprecisão toda, o duro dessa imprecisão, porque o nosso cérebro não é perfeito, né, ele não é preciso na sua integridade, então a imprecisão envolvida nele traz, os equívocos, né. Aí, as interpretações que podem ser equivocadas, né. E daí, nessas interpretações equivocadas, aí sintomas aparecem, né, doenças aparecem nas suas diversidades, né. E daí, quando uma doença física de fato acontece, ela tem que ser tratada. Mesmo que a base, a esponja,
tem ali, né, no seu entendimento, tudo isso que a gente está falando desde o começo da formação da mente, a doença física ela é real e ela tem que ser tratada como tal. Então a medicina existe para isso, para tratar as doenças físicas, né. Mas o quanto que a gente consegue desvencilhar isso tudo da mente, ou seja, desse componente psíquico que a gente vai agregando aí com as nossas vivências de novo, consciente, inconsciente, voluntário, involuntário. Então isso tudo vai, né, e aí é onde a gente chega aí no zumbido. Então o zumbido em algum momento da vida, atrelado ali a alguma lesão auditiva que o paciente tenha, isso tudo nas influências e situações todas que a vida vai colocando o paciente, ele é gatilhado de algum momento, e essa mente ali, né, interagindo com a questão auditiva em si, faz com que o paciente, num determinado momento, comece a perceber o tal zumbido, que é esse ruído aí que ele tanto pode se incomodar, né. Exato. Então, interação ela vem daí no meu entender, sabe, nessa coisa faz e transforma a gente do jeito que a gente é, né. Quando o paciente ele chega para a gente, né, com zumbido e a gente tem o entendimento de que a mente dele, né, porque assim, não tem como a gente tirar a mente de nada, a nossa mente está dentro da gente, né, então ela faz parte da composição do nosso corpo, né. O que que efetivamente a gente tira a mente, a participação da mente em qualquer, condição médica que exista, né. Então, tipo, impossível, né. Agora sim, claro, tem, né, condições clínicas vão ter mais participação da mente e outras condições vão ter menos participação da mente, né. Então, quando essas questões físicas aparecem e o nosso interesse aqui é o zumbido, e a gente entende que a mente ela está sendo formada na sua a confecção dela está sendo formada desde sempre, né, para daí formar a gente, que é aquilo que eu falei antes. A gente é hoje, como reflexo de tudo que a gente viveu até o dia de hoje, né, com coisas que a gente lembra, com coisas que a gente não lembra, né, com coisas que a gente participou efetivamente, com coisas que a gente não participou efetivamente. Então, a gente começa a entender, né, junto com características de personalidade, características biológicas do indivíduo, aí a gente começa a entender a complexidade que é o zumbido, né. Porque daí essa formação toda da mente, ela é complexa por si, né. Ou Perfeito. seja E uma coisa que eu gosto de explicar muito para o paciente, é o seguinte, coisas muito objetivas e que a gente não para pensar, mas quando nós explicamos para o paciente, isso é óbvio, né. Eu gosto de falar desse tipo de coisa, porque fica fácil, sem nenhum julgamento e ajuda a fazer o próprio paciente a entender esses mecanismos. Quando a gente começa a falar sobre características, sobre questões individuais, questões que predispõem, a ansiedade, a vigilância, por mais que isso seja real e isso seja importantíssimo, no na forma como, né, o sintoma aparece, eu gosto de um pouco, pela periferia, explicando um pouquinho, com coisas muito simples. Por exemplo, essa questão das nossas, os nossos sentidos todos estarem sempre ligados. A gente não desliga, nem mesmo quando a gente dorme. Tá tudo ligado, nosso sistema nervoso central e periférico está o tempo inteiro ligado. Quando a gente não está percebendo alguma sensação, não é porque aquele sentido está desligado. Uhum, Para todos, né, é fácil a gente perceber com vários exemplos, mas falando da via auditiva, que é o nosso foco aqui, eu acho que o melhor exemplo para ilustrar isso é a mãe de uma criança pequena, o bebê está lá dormindo e a mãe exausta dormindo também. O mundo pode acabar, o prédio pegar fogo, ter bombeiro e tudo na vizinhança, ou a porta bater e essa mãe não escuta nada. E o bebê faz pulinho ou vira na cama, faz a mãe na mesma hora ela tá ali pronta, acorda. Então quer dizer que a via auditiva dela estava ali trabalhando o tempo inteiro. Por que que o uhum. cérebro não estava ouvindo outros sons? Porque não eram Isso. relevantes para ele ali naquele momento. Uhum, E de fato, ela não estava fingindo que estava dormindo para não ser incomodada, né. Com frequência acontece isso com a gente, alguns estímulos que para a gente não são relevantes, passam batido. Isso acontece muito com o médico de plantão, né, tá ali no descanso e movimentação acontecendo, na hora que chama o nome dele: "Ó, tem uma urgência", opa, aí acende alerta. Quer dizer, essa via auditiva, ela não está ligada ou desligada,
precisa ter zero de estímulo para eu ser zero incomodada, não. O que que o cérebro faz com cada estímulo, né. E aí, eh, entender que o que ele faz tem a ver com o que aquilo representa, como aquilo é processado, entendido, e isso vai definir, né, o tipo de reação, sensação, emoção que aquele estímulo vai causar, né. E a gente nunca deixa de vigiar algo que para a gente é importante. Isso. Estar preso dentro de uma sala sabendo que tem, sei lá, um escorpião ali desaparecido, estou aqui no meu escritório fechado e tem um escorpião por aqui. Eu vou vigiar o tempo inteiro, né. Se Agora uma tem coisa que eu acho interessante é, assim, como que as coisas se tornam importantes pra gente. Não sei se você já parou Uhum, para pensar nisso, porque é aquilo, o paciente quando, o cérebro dele voltando para essa voltando e contextualizando isso que você está falando, porque é exatamente isso. Então, os órgãos do sentido, eles vão captando as informações que estão no meio o tempo inteiro, isso tudo vai sendo sedimentado, né, na formação toda do cérebro, né, as coisas se tornam importantes pra gente, tipo, de onde vem isso tudo, né, de onde vem a importância? Então tem, claro, a influência, de pessoas que ensinam pra gente, né, que normalmente quando a gente é criança ali são os nossos pais ou as pessoas que estão cuidando da gente na ausência dos pais, né, por motivos diversos, mas isso tudo influencia, mas tem as nossas, capacidades biológicas, elas vão determinando essa questão da importância e, ao mesmo tempo, a como que a gente interpreta. E essa uhum, interpretação, ela está relacionada com, eh é meio que um mecanismo biológico mesmo, ou seja, a nossa biologia determina como a interpretação vai ser feita. Só que essa interpretação ela pode ser precisa ou pode ser imprecisa. Então, quando o paciente ele fala: "Eu me incomodo com esse zumbido", ele está falando para a gente que essa informação tem valor para ele. Só que esse valor foi dado por questões biológicas não conscientes e involuntárias. Porque uhum, daí é isso, a interpretação dele foi tal, né, que daí de novo por a influência do meio ou por pessoa, né, ou por essa biologia dele, a importância foi dada e aquilo que para uma outra pessoa não tem importância qualquer, porque daí naquela biologia, naquela história, naquela influência, naquela interpretação não faz o menor sentido, para esse paciente faz, né. Então a importância se dá por esse motivo, porque daí você já parou para pensar nisso? Não, de onde vêm as coisas que a gente acha importantes na nossa vida? uhum, Tipo, de onde vem isso aí, né. Então, elas têm um motivo, então tudo no nosso cérebro, tudo no nosso corpo tem motivo de ser, né. Elas uhum, não são muito fáceis de serem identificadas, né, mas elas têm tudo a que a gente gosta e não gosta, elas têm motivo de ser. As nossas tomadas de decisão, tudo que se relaciona a gente, ela tem motivo de ser. uhum. É, e E isso daí vai é sofrer exatamente isso que você influência. falou, pela captação essa captação dos pelo via órgão sensorial das informações que estão no meio, elas são fundamentais, né. Elas são fundamentais para É, e dar aí quando a base, gente né. pensa Quando a gente pensa, assim, num zumbido mais recente, eu não vou nem dizer o agudo de, assim, super recente, porque às vezes ele é até transitório, essa pessoa nem vai virar um paciente de zumbido, né. Mas um zumbido já crônico, incomodando, mas mais recente. Essa pessoa normalmente, né, a gente está falando de alguém que não tinha nenhuma sensação específica aí, né, entendida como zumbido, e um belo dia ou porque teve uma perda de audição, um evento específico, eh, por exemplo, os pacientes que têm uma surdez súbita ou algum evento mais súbito, aquilo ali, houve um estresse físico, Aham. emocional e tudo mais. Então aquela percepção veio num contexto estressor. Isso por si já pode trazer aí uma conotação, uma carga, uma vigilância, uma reação, ainda que não houvesse antes ali né, uma predisposição. Mas por outro lado, às vezes é isso, né, na questão ali individual, característica do indivíduo mesmo, ter, né, um nível de atenção, de ansiedade específico que molde a forma como ele, receba
É, mas você pré sabe isso. que, curiosamente, eu tenho alguns pacientes que talvez você fique porque, assim, isso aí é verdadeiro, né, então, assim, a maior parte dos pacientes, de fato, começa quando ou, assim, tem muito paciente que é, tipo, do nada, tipo, aleatório, um negócio, tipo assim: "Como assim? Eu tô fazendo nada, tô vivendo minha vida e, de repente, o zumbido começou", e ele não consegue perceber nenhum motivo específico, né, relacional, né. Tem muito disso também de ser, situações que são ou dramáticas, ou tensas, ou estressantes, ou tristes, ou mas tem o grupo de pacientes que começa no seu melhor momento de vida. Tipo assim, como assim? Tipo assim, é outro assim, como assim no meu melhor momento de vida, né. Então que daí é outra coisa que a gente para e diz assim, tipo, por quê? Porque quando a gente qualquer coisa que aconteça com a gente, quando a gente tenta tentar encontrar a lógica do negócio, né, o que que justifica um paciente enfrentar como se fosse, assim, os piores momentos da sua vida, depois de estar vivenciando situações que são, muito agradáveis, né, assim, que ele está no seu melhor momento, né. Então isso é uma coisa que eu fico muito intrigada quando o paciente, comenta esse tipo de coisa, né, e a explicação que eu consigo dar, porque, assim, de fato isso eu nunca li em lugar nenhum, é que, como tem tudo isso que a gente está falando desde o começo, né, da imprecisão, do acúmulo de informações, da capacidade de interpretativa do indivíduo, da da captação pelas informações sensoriais, tudo isso, o cérebro ele tem que manter como se fosse um ritmo de funcionalidade, né, porque daí é isso, assim, a gente, eh eh entendendo características o zumbido está dentro do cérebro. Então, se a gente entende características da base de onde está esse zumbido, fica, entre aspas, mais fácil, né. E onde eu consigo entender é o seguinte: imagina que o cérebro está funcionando num ritmo específico. Aí o paciente está vivendo, é como se fosse assim, ó, para o cérebro não faz muita diferença se é um motivo bom ou um motivo ruim, mas se alguma coisa mudou, então é a mudança e mesmo que o tema não seja negativo. Só que daí, como está tudo acumulado de coisas que estão sendo sedimentadas a vida inteira, aquilo é um evento que daí, ok, ele é positivo, mas diante de uma de características e de sedimentação de informação que vem de muito tempo, né. Então, é onde eu consigo explicar, ou seja, mesmo sendo diante de um evento positivo, aquilo mudou, o cérebro estava mantendo um ritmo lá "X", e daí esse evento positivo, o melhor do momento, que não necessariamente é só pontual, assim, não foi sabe, assim, não foi uma festa, assim, não é uma situação dessa, é um período, que às vezes é um período muito bom. E a mudança diante do que estava antes para aquilo, somado com tudo que vem sendo angariado e sedimentado no cérebro, é mudança faz com que ali o entendeu? Entendo, mas isso, na minha opinião, explica o surgimento, o início do desconforto, o paciente passar a perceber zumbido, mas não explica a dificuldade do paciente em se habituar, né, porque ele só não se habitua porque aquilo ali para ele é algo problemático. E Uhum, aí uma coisa que eu costumo, trazer também, claro, com muito cuidado e com muito respeito, né, o zumbido, ele incomoda não só como, eh, uma entidade ali, um feito, um sintoma físico, né. E a gente tem que entender que vamos respeitar o cérebro, para o cérebro ter um barulho ali. Não uhum, interessa de onde começou o estímulo, para o cérebro o zumbido é um barulho, assim como são os outros, porque para o cérebro é um estímulo que vem da via auditiva. uhum, Chegou no córtex auditivo, foi processado como som, assim como outros. Então tem ali um barulho. E um barulho, persistente, mesmo que ainda que seja externo, uma obra aqui na vizinha à minha casa, vai me incomodar, porque aquele barulho ali me tira o silêncio que eu gostaria, enfim. E o zumbido tem esse caráter de ser um barulho que incomoda. Mas o zumbido ele incomoda também, e às vezes até mais, na hora que a pessoa não está nem percebendo ele, na hora que ela está ali uhum, só processando o que que ele vai fazer para ficar livre, o barulho que ele nem está ouvindo. Às vezes a uhum, pessoa está ali num ambiente ruidoso, é muito comum, né, o paciente falar: "Não, eu percebo ele quando eu estou no silêncio ou quando eu paro para procurar. Mas ele me incomoda, porque eu sei que ele está aqui, eu sei que ele é, está aqui, eu sei que ele está aqui". Então ele não incomoda
fisicamente apenas, não é só o ruído físico, Mas é a é um existência, né. saber que, é a É, existência dele. é a Então isso existência. vai muito além, então esse desconforto, essa explicação toda de como veio, ainda que a pessoa estivesse bem, isso explica ele ter surgido, mas o estar ali provocando desconforto, aí tem a ver com o cuidar do zumbido, né, eu tenho dito muito assim, que, vamos, esquecer, o zumbido como algo que a gente precisa cuidar, né, o zumbido não é uma entidade que eu preciso ali cuidar, ou um bebê que eu tenho que ali tomar conta, não. É primeiro o diagnóstico, vamos entender o que que é, o que que não é, o que que veio antes, o que que foi, né, gatilho para o zumbido, porque às vezes eu tenho condições de doença que eu preciso tratar. Mente, na maioria das vezes não tem, ou quando tem a gente já está tratando e são coisas paralelas. Então, ok, não tenho doença para preocupar, ou tinha, já está sendo cuidado. Agora vamos falar dos sintomas, zumbido. O sintoma zumbido, saber que ele está ali e a insatisfação, a raiva por saber que ele existe, costuma ser mais sofrida do que o ruído em si. Quando É, eu falei da obra, a pessoa pode estar te matando, uma obra fora de horário, você quer matar, mas na hora que ela desliga você fala: "Uf, graças a Deus". O né, é um zumbido alívio. não, o zumbido quando você está ouvindo, ele está te perturbando. Quando você não está ouvindo, você está lá pensando nele, que raiva, É que engraçado ódio. isso aí. É, mas isso aí é muito curioso, isso é uma característica muito do zumbido mesmo, né, então assim, o paciente ele se irrita, fisicamente com ele, isso é uma parte, e ele se irrita pela, a existência do zumbido, ele se irrita pela incerteza do zumbido, ou seja, exatamente o comportamento, e ele monitora exatamente como você está falando. Do ponto de vista cognitivo, essa é a tarefa mais difícil de se tirar. Então, sabendo e entendendo, a inter-relação que existe entre zumbido e a parte psíquica, quando você libera o paciente do ponto de vista psíquico, a parte cognitiva não libera o paciente, que é exatamente desse monitoramento, ou seja, mesmo na ausência da percepção física, o paciente ele procura pelo zumbido, sabe assim, como se fosse a coisa mais importante ainda da vida dele. Exato. Então, é Isso, muito curioso, é isso, mesmo o com zumbido. desconexão emocional, É isso, você o faz zumbido, ele está sendo muito importante, né, quer dizer, o paciente está cuidando dele, com é, todo respeito, né, a gente sabe ele que cuida todo não, mundo quer mas se cuidar, ele cuida, ele mas o paciente monitora, está né, ele cuidando do zumbido. Eu tenho isso, falado muito, assim, desse aspecto, vamos parar de cuidar do zumbido. Diagnóstico felizmente já está dado, dúvidas não pode ter, elas vão surgir, tire todas, e eu gosto de ir dando corda para alguns caminhos, quando eu vou sentindo o paciente, eu vou dando algumas cordas, entendendo um pouco para que lado vão as dúvidas, para que o paciente possa mesmo soltar ali, né, as questões que são dúvidas, que são, preocupações, porque enquanto a gente não resolve isso, a gente não acha os gargalos ali já está tudo explicado, já está tudo entendido aonde que está travado ali, e isso a gente tem que extrair isso do paciente, né. Nem sempre é automático, mas eu acho que isso ajuda muito a gente a entender e exatamente lá nas questões que pegam mais. E aí, quando já para aquelas pessoas que já conseguem ali acompanhar o raciocínio ali, né, aceitando, ainda que não seja fácil, né, nem sempre entender é o mesmo que resolver, mas não entender é. é um grande passo. É um grande passo. Aí eu brinco assim: "Olha, a gente não vai cuidar do zumbido, esquece ele, ele não precisa", eh, a Mas gente isso é vai muito cuidar do difícil, entorno, a gente vai cuidar de esse todo o deixar de resto. cuidar A gente mas é precisa muito cuidar difícil. da vida. Vamos cuidar da vida e ocupar muito bem a sua mente, os seus dias com a sua vida, e o zumbido vai perdendo espaço. Porque enquanto a gente estiver buscando ações por ele, contra ele e apesar dele, enquanto ele é o centro, a gente está, querendo ou não, nutrindo ali uma Aham, presença ainda quando ele não está fisicamente presente. A gente está ali, sim. né, o que eu faço com ele, por quê, quando, como, até quando, são muitas questões É, que mas viram isso que um é curioso, grande porque fantasma. esse monitoramento do zumbido, ele mesmo sem o valor emocional, ele continua, não com a mesma carga, né. Mas é isso que Uhum. eu falo, assim, eu tenho pacientes que falam: "Nossa, eu tenho, o meu zumbido eu quase não percebo mais", mas mesmo assim eu fico testando para ver se e daí tem paciente que Já fala: "Eu procuro, procuro, procuro e não acho mais", ou então, tipo, procura, acha, entendeu? Às vezes é, procura e acha, né. é. Então mas isso é muito curioso, porque isso não é eu não consigo relacionar com personalidade,
Sim, pode até ter algum eu nunca estudei isso categoricamente, então será que tem a ver com personalidade? Mas a minha sensação é que tem a ver com, mecanismos cognitivos mesmo, ou seja, mecanismos da atenção, porque a memória, ela tem uma participação em todos os nossos mecanismos enorme. E outra coisa, tem registros que se chama previsibilidade, né. Se isso já teve valor em um momento da sua vida, basta mudar o assunto. Se alguma coisa já teve valor para a gente, mesmo que aquilo perca o valor, a gente sabe o valor que aquilo teve, Sim, ótimo, perfeito. entendeu? Agora, por outro lado, vou fazer aqui um contraponto. Concordo plenamente, e para a gente aqui o zumbido é o nosso foco, a gente toda a atenção está sendo dada para ele, né. Por outro lado, esse mesmo indivíduo que está aí sendo nossa, né, nosso, motivo de estudo e de conversa, ele tem o mesmo cérebro levando diversos outros estímulos lá para o lugar da habituação que ele não levou o zumbido. É, Monte mas de a coi então ele é capaz de fazer isso, sabe. Então, assim, eu digo isso mais como uma forma de perceber que é possível, sabe. Porque o zumbido ele acaba tendo uma importância tão grande, e aí parece que não, eu não sou capaz, para mim está muito difícil. Ok, eu sei que está com todo respeito e o sofrimento é só de quem está vivendo e a gente entende, por isso que a gente está aqui, né. uhum. Lógico que a gente acredita e valoriza e respeita, mas essa pessoa que está sofrendo muito porque o zumbido tomou esse espaço, esse mesmo cérebro é capaz de colocar lá no segundo plano um monte de coisas, tanto é que ele faz isso sempre, senão essa pessoa não estaria concentrada numa conversa ou em qualquer, porque os estímulos são muitos que chegam o tempo inteiro, tanto auditivos como de outros sentidos. Então, a gente, de alguma forma, quebrar isso, treinar esse cérebro, essa atenção, essa memória, essa cognição, isso é possível. Nem sempre é fácil, os caminhos são Não é. muitos, mas esse cérebro que não conseguiu ainda fazer isso com o zumbido, ele está fazendo isso o tempo inteiro, com É, outros mas tem 2 estímulos. motivos para habituação, assim, grosseiramente falando, né. Ele pelo valor, ou seja, a importância que foi, atribuída a essa informação, e tem um outro questão que olha, esse artigo eu li há nem sei quantos anos atrás, mas ele é muito interessante, porque veja, eu não sei até se a gente já não falou isso aí num Zcast lá, sei lá. O zumbido, ele é entendido como um som, mas ele não é um som do ponto de vista, fisicamente falando, ele não é um som, ele é uma hiperatividade elétrica, mas ele não tem aquelas ondas sinusoidais que seria a característica física do zum da de um então, é como se fosse um conflito dentro do cérebro. Isso aqui é som ou não é? Tipo, eu faço o que com isso? Então, sabe assim, tipo, então, como isso não é um som categoricamente do ponto de vista físico, e não tem como se fosse o match com o que ele entende de aprendizado desde a nossa nosso todo sempre, do que é o som categoricamente, é como se o check não fosse dado. Então, se o check não é dado, aí ele não consegue virar a página de uma informação antiga. Então ele continua registrando aquela informação como nova. Então, se você registra a informação como nova e aquilo tem valor, tipo, aí a habituação não vai. Ou seja, a habituação que seria o deixar de perceber categoricamente, né. Aí tá justificada a não habituação, aí o paciente fica ouvindo o negócio o tempo Como todo. isso acontece com uma minoria das pessoas, a gente sabe que existe um mecanismo que é possível, para algumas pessoas isso não chega, né, e é lá onde a gente quer chegar. Então, assim, Sim, é sim. possível. É difícil, mas é Não, possível. é possível. É difícil, mas é possível, exatamente. É. Foi o que eu falei hoje para paciente. Então, me disseram que zumbido hoje não tem cura, né, eu falei: "Olha, vamos devagar". Não, e não tem nem cura nem tratamento. Eu falei: "Olha, vamos devagar com isso". É mais fácil falar que não tem nada disso. Porque, assim, para chegar eu não gosto, confesso que eu não gosto muito da palavra cura, porque mexer com conexões centrais é de complexo, né. Mas tratamento é uma palavra que eu acho que combina com zumbido, né. E É. daí tem tratamento? Tem. É fácil? Não é? Então, assim, para você chegar, mesmo com todas essas particularidades, você chegar na habituação, com toda a complexidade que a gente está falando desde o começo desse episódio, então, tipo, é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa hercúlea, ou seja, dá trabalho sim, que a gente já falou em outros episódios, disciplina, persistência, paciência,
entendeu? Tem que ter um nado de coisa, profissional que entende, dedicação, timento. Então, assim, é tanta coisa junto, né, que pra e brigando com situações que são biológicas. A briga é com a biologia. Então é muito complicado, né, é muito e tudo isso é possível de Uhum, alcançar. Só que daí é aquilo, para umas pessoas mais facilmente, para outras pessoas com mais dificuldade, né. exatamente. Mas sempre com entendimento, né, informação, eu acho que nunca é demais, né, Sim. e acho que esse é nosso papel aqui, né, Sandrinha, é tentar É, ao máximo difundir aí informação que possa são ajudar. exatamente. Porque daí se a pessoa for juntando cada episódio nosso aí, né, ela vai conseguir construir um mapa das informações do zumbido, que é o entendimento que a gente chama tanta atenção aqui sempre, né, Lígia? Exato, E que ajuda, assim, se a pessoa juntar essas informações todas, talvez não resolva categoricamente, né, mas a base da mudança cerebral, ela é o aprendizado, né, é a compreensão das coisas, né. Então isso faz exatamente. total diferença. Muito bem, Muito bom, mais um episódio, como a gente sempre pede aí para não deixar de seguir a gente, os episódios estão no Spotify, no isso. YouTube, né, acompanha a gente lá no Instagram também, que daí tem sempre tem o site, né, com Avaliem, o comentem. blog, avalie, comente, né, e se souber de alguém né, que se não tem zumbido, mas conhece alguém que tem zumbido, indica aí a gente para poder, né, a gente passar mais informação, porque é uma maneira, né, de a gente estar ajudando aqui com informação de qualidade, Isso mesmo. né, Lígia? Continuem acompanhando, voltem para episódios anteriores, se ainda não tiverem assistido, e aguardem os próximos episódios. Sim. Prazer sempre estar aqui, né, e até a E nos próxima, vemos em Sandrinha. breve, né? Nos Nos vemos em vemos em breve.